Olá, sou a professora Sandra de Anos Iniciais. É um prazer estar aqui para mais um encontro. Espero que todos estejam bem. Governo do Estado de São Paulo, Diretoria de Ensino da região de Taboão da Serra, professor e mestre Reinaldo Inácio de Lima. Professores Sônia Maria de Souza, Sandra Regina Leite, PCNP Anos Iniciais, Roberto Silva, diretor técnico do Núcleo Pedagógico. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso 11º ATPC para professores coordenadores e professores dos anos iniciais, EMAI e Aprender Sempre, Grandezas e Medidas. Contextualização. A formação retoma as habilidades relacionadas a grandezas e medidas, a partir da leitura e interpretação de informações, em vários contextos, envolvendo operações, estratégias e questionamentos necessários para a resolução das mesmas, sugerindo atividades adequadas para serem trabalhadas nas turmas em questão, de acordo com o EMAI e o Aprender Sempre de Matemática. Os nossos objetivos: fazer um breve feedback do ATPC anterior. Então, no 10º ATPC, nós tivemos aí 172 respostas, 93% professor que respondeu, 7% professor coordenador. Dessas respostas que nós tivemos, 63,4% avaliou como ótimo, 35,5% como bom e apenas 1% precisa melhorar. Nós agradecemos a participação de todos aí no formulário. É muito importante para nós a opinião de vocês. Então, obrigado. Discutir sobre o processo de ensino e aprendizagem relativos à leitura, interpretação e estratégias para resolver situações envolvendo o cálculo de área e perímetro em diversas situações. Articular os temas desenvolvidos na formação com ênfase nas habilidades ainda não consolidadas. Retomar e replanejar as ações propostas pela escola, para que os alunos possam desenvolver as habilidades com maior defasagem durante o primeiro e o segundo semestre. Localizar as sequências no EMAI e no Aprender Sempre volume 3 do aluno e analisar como são abordadas em cada série. Conteúdo: grandezas e medidas, cálculo de perímetro e área de figuras, PNCC, Currículo Paulista, EMAI e Aprender Sempre. Atividade 1. Grandezas e medida. Desde as primeiras civilizações, houve a necessidade de realizar medidas, tornando-a uma linguagem importante à realização da prática do comércio. Desde o ato de comprar e vender a demarcar território, entre outros. Os sistemas de medida se desenvolveram de modo específico para cada sociedade, mas com o tempo houve a necessidade de padronizá-los, em consequência da expansão comercial entre povos, bem como do desenvolvimento das ciências. Assim, por exemplo, quando as partes do corpo humano foram utilizadas como padrões para medir, surgiram os instrumentos não convencionais de medida, palmo, polegada, braço. Como esses instrumentos variavam muito, surge a necessidade de fixar unidades de medida. A noção de medida de uma grandeza a partir de outra de mesma natureza, tomando como unidade, implica saber quantas vezes a unidade escolhida cabe na grandeza a ser medida. Dessa maneira surge o conceito de número, agora tratado como resultado da comparação entre as grandezas, ou seja, a ideia de número, como a proporção de uma grandeza em relação à outra. Ao verificar os possíveis resultados, é possível obter dois tipos de resultado: os números racionais e os números irracionais. E agora nós vamos contar com a participação do professor Roberto, que vai estar falando um pouquinho mais sobre grandezas e medidas. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos sejam aí, né? E um bom dia. Bom, essa é a nossa 11ª versão de ATPC para o segmento dos anos iniciais, com foco no EMAI, no formato de vídeo, ok? Eu sou o professor Roberto e estou contribuindo aqui com a professora Sandra Leite, né?
que é a autora dessa pauta. Então, para começar, qual unidade temática nós vamos tratar aqui? A intenção é modelizar para vocês aqui uma forma de explanação, né? Eu estou fazendo, é lógico, uma aula em formato de vídeo, estou gravando agora, e eu estou diante aí de PCs e de professores, por exemplo. Então eu estou abrindo com uma unidade temática, e essa unidade temática, o nome dela está implícito na forma provocativa do uso de imagem. Por exemplo, qual unidade temática eu estou falando? Esse conjunto de imagens seria suficiente para vocês inferirem qual unidade temática nós vamos trabalhar? Então, é um apelo, né, através do que alguns autores da área de linguagem chamam de imagética. Então, por exemplo, estamos falando do quê? De matéria, de líquido, de sólido, de gasoso. Estamos falando de recipientes, de embalagens. Né? No contexto da matemática, do EMAI, estamos falando do quê? Essas imagens auxiliam a provocação, a compreensão, a curiosidade. E para complementar essa introdução, eu vou apresentar para vocês agora esse simulador que é bem interessante. E aí você pode começar contextualizando, perguntando, provocando, boia ou afunda? Então eu estou clicando, o link está ativo. Entrei no sistema. Ó, o plugin aqui, ele está bloqueado. Então você vai vir aqui no canto contrário ao canto direito, obviamente o canto esquerdo no cadeado, e você libera o flash aqui, ó. Está bloqueado, eu vou colocar permitir. Então veja que essa é uma ferramenta bem interessante do ponto de vista de curiosidade ilustrativa, né? Tem a cinética, tem o movimento e tem os efeitos visuais. Então aqui eu tenho um conjunto de materiais, ó, isopor, madeira, gelo, tijolo, alumínio. Você explora à vontade, você pode variar aqui a massa e o volume nos botões, ok? Então você vai jogar matéria sobre matéria, ou seja, madeira sobre água. Tem um volume de água ali de 100 litros e tem uma massa de 2 kg de madeira, um bloco cúbico. Joguei, opa, tá boiando. Deslocou aqui, ó, 2 litros. Então você consegue calcular a densidade. E aí, por curiosidade, você pode testar os vários materiais. Por exemplo, o isopor tem o seu nível de deslocamento de volume, né? Você pode aqui abordar a questão de calcular a área de um cubo, o volume de um cubo, mas o deslocamento do nível de água também te dá uma noção aí do volume, e você pode trabalhar, contextualizar isso com os alunos. Vou pegar agora o próprio tijolo, desceu direto, né? Nem teve aquele efeito de retorno, de elasticidade. Então, devolvendo aqui, vamos pegar o gelo também. Então, o gelo é água na água, você pode contextualizar e abordar. Água é gelo é água. 4,6 kg de um bloco de gelo sobre a água líquida, deslocou aí 4,6 litros de água. Então você pode fazer algumas inferências, certo? Então é bem interessante usar essa ferramenta. Aqui você trabalha com massas iguais, né? E você contextualiza com os estudantes. Massas iguais, volumes diferentes, cores diferentes. Também pode trabalhar volumes iguais e massas diferentes. Então, é um simulador bem rico para o professor usar a sua criatividade aí de contextualização. Aqui nós temos densidades iguais. Então, que inferência o aluno, certo, emitiria aqui, né? Se ele sabe que todos têm a mesma densidade, será que ele vai inferir que eles terão o mesmo comportamento diante da água? Então é interessante. Essa última aqui é o mistério, o desafio. Você pesa o material, o corpo, anota, joga na água, vê o deslocamento de volume e faz o cálculo da densidade. Então é bem interessante o uso dessa ferramenta. Então é uma degustação para vocês apreciarem aí e utilizarem com professores e alunos, ok? Agora voltando para o nosso PPT. Então, boia ou afunda é uma contextualização para a gente entrar aqui na nossa unidade temática. Nessa interface, nesse contexto, eu preparei aqui uma tela que une números, álgebra, grandezas e medidas, dentro do conceito, contornando o conceito de densidade.
Então vamos brincar um pouco aqui. Tem um recipiente, representação de um recipiente. Nesse recipiente eu estou simulando que eu adicionei água, mas que quantidade? 1 litro, 1000 mililitros de água, certo? Volume, uma grandeza, né? Outra simbologia de medida, por exemplo, a balança, que é um instrumento de medida da massa, certo? 1000 gramas ou 1 quilo. Então, olha só, a contextualização aqui é o seguinte: eu coloquei água, 1 litro de água em um recipiente, pesei esse recipiente descontando a massa do próprio recipiente e eu estou inferindo e tendo, entre aspas, aqui uma certeza de que eu tenho 1 quilo de água, certo? Como massa. Então, continuando a abordagem. A intenção aqui é trabalhar o fenômeno aqui, a propriedade física da densidade, né? Então, a densidade é uma propriedade física dos materiais, mas também é a razão da massa pelo volume de qualquer material. Então, tem uma linguagem matemática aqui, ok? Pensando mais na matemática. Então, nós estamos trabalhando aqui grandezas, volume e massa, unidades, litro e o quilograma, símbolos destas unidades, né? O litro e o quilograma. Trazendo para interpretação matemática, nós estamos trabalhando com a unidade temática números, multiplicação e divisão, com a unidade temática álgebra, tentando representar esse fenômeno, certo? Físico, que é uma propriedade física da matéria, e esse fenômeno também matemático, ok? Então nós temos aqui D igual a M sobre V, que é a mesma coisa nessa horizontal aqui, M, 2 pontos V, significa também M dividido por V, ou D ainda é igual a M dividido por V nessa simbologia. É que esse nosso tracinho aqui, que representa a divisão, ficou um pouquinho para cima, mas tudo bem. O que vale aqui é o entendimento nesse momento. Então, nesse recorte aqui, nós estamos trabalhando álgebra, convertendo isso lá para números e já utilizando, né, grandezas e medidas, fazendo o próprio cálculo. 1 kg de água dividido por 1 litro de água, você tem 1 kg por litro. Uma propriedade aqui, a densidade. Estamos dentro do contexto de grandezas e medidas. Mesma coisa para 1000 gramas dividido por 1000 mililitros. Também o resultado é o mesmo, matematicamente 1 grama por mililitro, ok? Então aqui você faz uma exploração utilizando 3 unidades temáticas em nome de uma única unidade temática, que é a de grandezas e medidas, trabalhando aí a questão das grandezas, das unidades e dos símbolos. Números, grandezas e medidas, certo? Então, qual material pesa mais? É uma brincadeira, certo? Por exemplo, 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo. Os dois pesam ou apresentam o mesmo valor, de 1 kg, porém apresentam volumes diferentes. Obviamente que todos vocês sabem isso, mas isso aqui é uma contextualização, é uma sugestão para você trabalhar no universo das crianças. Devido à diferença de quê? Né? Por que eles apresentam esses volumes diferentes? O entendimento baseado no conhecimento ou na propriedade físico-química da densidade, ok? E aí você ainda pode finalizar para que eles façam uma pesquisa, né? Sorvetes EMAI, ok? E a comercialização de sorvetes? Se dá por massa ou por volume? Pesquise e justifique a resposta. Você pode introduzir essa temática, né, esse grupo de sugestões aqui na sua abordagem. E para entrar na temática mesmo para professores, nós falamos de grandezas e medidas, certo? De acordo com a BNCC. Ela está presente sempre, certo? Nos estudos de física, química, ciência da natureza e outras áreas afins. E é definida como tudo o que pode ser medido. Por exemplo, eu coloquei aqui a imagem, um GIF de um átomo e um GIF da Via Láctea, ok? Para evocar a distância, né? Aproximadamente 1 angstrom, ou seja, 10 a menos 10 metros é o diâmetro de um átomo, por exemplo. E o diâmetro do disco da nossa Via Láctea, aproximadamente 105 mil anos-luz. Mas o que é 1 ano-luz convertido em metros, em quilômetros? Então fica aqui a dica para você ir do átomo até a Via Láctea, abordando as unidades aí, ou a unidade temática de grandezas e medidas. Não somente na BNCC, mas no nosso caso principalmente, voltando para o EMAI. Ao estudarmos principalmente conteúdos relacionados com física e química, muitas vezes deparamos-nos com a palavra grandeza, definindo termos científicos como velocidade, aceleração, força, tempo, etc. E a grandeza pode ser definida como tudo aquilo que pode ser medido e possibilita
que tenhamos características baseadas em informações numéricas e ou geométricas. As chamadas grandezas fundamentais, elas são aquelas definidas exclusivamente por meio de um padrão físico estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades. Podemos entender, de certa forma, por unidade física, o padrão escolhido, palavra-chave, né, para a medida de uma grandeza. Qual é o padrão de comparação? Então, abaixo, certo, trazemos aqui para vocês as grandezas fundamentais definidas pelo Sistema Internacional. Então, temos ali os retângulos de interrogação. Em um eixo nós temos as grandezas, no outro eixo a respectiva unidade de medida e no outro o símbolo desta unidade de medida. Aqui é importante deixar bem claro para os alunos, né, que grandeza é um fenômeno físico, certo? Representado aqui pela linguagem humana científica, né, pela unidade de medida e também pela linguagem por uma simbologia, para você resumir aí a representação gráfica destas grandezas. Tem um termo ali, complete as lacunas, né, que seria uma espécie de atividade para que você, professor ou aluno, completasse as lacunas. Isso aqui ficou aqui também evidente. Grandezas e medidas na BNCC, com foco na educação infantil. A BNCC foi estruturada em 5 campos de experiências que levam em consideração as particularidades do aprendizado infantil, baseando-se em interações e brincadeiras, que são os 2 eixos estruturantes, certo? Os campos de experiências, que compreendem a maior parte dos fundamentos da unidade temática grandezas e medidas, são espaços, tempos, quantidades, relações, transformações e corpos, gestos e movimentos. Então observem que na educação infantil você não tem unidade temática. Você tem ali expressos nos campos de experiências e principalmente nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento o que é cobrado ou qual a expectativa de aprendizagem dentro de cada unidade temática, dentro de cada disciplina. Porém, você não tem ali explícito a disciplina e nem a unidade temática. Isso está nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e nos campos de experiência. Vamos ver os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento relacionados com os conteúdos da unidade temática Grandezas e Medidas no Ensino Fundamental 1, anos iniciais. Algumas habilidades que a gente fez uma amostragem aqui. Por exemplo, quando você pega aqui a codificação, educação infantil, a faixa etária número 3, espaços, tempos, né, que é um campo de experiência, e o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, ou habilidade número 4. Registrar observações, manipulações de medidas, usando múltiplas linguagens, desenho, registro por números ou escrita espontânea em diferentes suportes. Nós temos aqui a relação com a unidade temática, grandezas e medidas. A relação desta habilidade para esta faixa etária, ok? Com a unidade temática, grandezas e medidas. Com esta habilidade, o aluno começa a ter noções de medidas de forma geral e de como registrá-las. Nessa fase, ele aprende observando, comparando e percebendo, palavra-chave, comparando as características de diferentes objetos e espaços em relação ao seu comprimento, peso, capacidade e temperatura. Então nós estamos colocando um incremento aqui de educação infantil, né? Não somente isso, mas também faz parte da nossa abordagem de hoje. Já para essa faixa etária aqui do grupo 2, ainda na educação infantil, dentro do mesmo campo de experiência, espaços, tempos, transformações, relações, classificar objetos considerando determinado atributo, tamanho, peso, cor, forma, etc. Essa habilidade pode ser interpretada como a base para que as crianças aprendam a relacionar objetos, comparando e agrupando por tamanho, maior ou menor, peso, mais leve ou mais pesado, dentre outros. É preciso mostrar para os alunos o quão importantes são as habilidades relacionadas com a unidade temática de grandezas e medidas e que muitas outras áreas, além da matemática, utilizam tais conceitos. Então, na verdade, o professor, na sua criatividade, na sua ludicidade ou no seu domínio de metodologias lúdicas, é que vai expressar essa importância para os seus estudantes. Dentro desse recorte, dessa unidade temática, é importante definir o que é medir, certo?
Medir é comparar uma grandeza, no caso, conhecida, com uma grandeza conhecida e sistematizada, ou seja, um padrão, com a sua respectiva unidade de medida. E como estratégia, propor atividades que evidenciem essa característica de medir, como comparar ou de medir e comparar, para que o aluno perceba, a partir de suas explorações e da resolução de situações presentes em seu dia a dia, que ao medir algo, ele está fazendo uma comparação. Levar em conta o contexto do aluno faz com que haja sentido em sua aprendizagem. Certo? Então, nesse contexto dessa explanação breve, considerando a unidade temática grandezas e medidas, nós temos os 3 eixos principais dentro desta unidade. Certo? Ao ensinarmos os conteúdos dessa unidade, é possível trabalhar com base em 3 eixos principais. O primeiro é que a criança deve saber e conhecer o que está sendo medido. Está trabalhando com que grandeza? Peso, altura, capacidade, dentre outros. O segundo é fazê-la perceber qual o instrumento mais adequado para realizar a mensuração dessa grandeza. E por fim, em terceiro, qual é a unidade que expressa corretamente, matematicamente, o que está sendo estudado. Para que haja um aprendizado mais eficaz, deve-se, sempre que possível, utilizar instrumentos comuns no cotidiano da criança, conhecidas como medidas não convencionais. Né? E dentro desse contexto, que competência nós trabalhamos aqui? Distribuídas ao longo de 5 anos no ensino fundamental em grandezas e medidas, estão presentes as competências envolvendo medidas de massa, capacidade de comprimento, padronizadas e não padronizadas, convencionais e não convencionais. Obviamente que esses termos dependem da faixa etária que vocês estão trabalhando, ou que nós estaríamos trabalhando, incluindo perímetro e área, medidas de tempo, sistema monetário brasileiro e, no 5º ano, as medidas de temperatura e noções de volume. Com relação às unidades temáticas, ou unidades de medidas, em relação às medidas padronizadas, é preciso propor atividades que façam com que os alunos percebam que o processo de medição para medidas de capacidade, massa, comprimento, tempo, entre outros, ou entre outras, segue os mesmos passos, que compõem os 3 eixos. A escolha da unidade adequada, a escolha do instrumento da medida certa, correto, e o registro dos dados obtidos, por exemplo. Ainda com relação à capacidade, ao começar o trabalho com as competências relacionadas a medidas de capacidade, é possível realizar uma atividade que possibilite avaliar a noção de caber ou não caber que os alunos têm. Sugestão: procure objetos conhecidos, porém sem medidas explícitas, como copos, xícaras, jarras, garrafas PET. Procure também objetos com o mesmo volume e formatos diferentes, e questione os alunos relacionando esses objetos e a quantidade de líquido que eles comportariam, o quanto cabe de líquido naquele recipiente. Assim é possível ter a dimensão do quanto os alunos compreendem e distinguem tamanhos e formas. Você entra até aqui na interface da geometria, né? De maneira a dar seguimento ao trabalho com os conteúdos que abordam medidas de capacidade. Ainda sobre o tempo, por parecer um tanto abstrato, o processo de ensino-aprendizagem a respeito de medida de tempo, por vezes, ficou limitado a atividades mecânicas de conversão de horas, minutos e segundos. Tentem trabalhar um pouco a imagética, né, o apelo visual. Porém, essa grandeza tempo pode ser trabalhada em conjunto com os componentes curriculares de história, ciências e a própria geografia. Como sugestão, pode-se propor atividades em que os alunos percebam o deslocamento de sombras no decorrer do dia e a posição de girassóis. Obviamente que é um processo um pouco mais complexo, mas é válido. Outra possibilidade é discutir sobre o tempo subjetivo e objetivo, ou seja, a sensação, a percepção que temos em relação à passagem do tempo e como efetivamente ele passa. Exemplifique questionando sobre atividades que realizam em que acham que o tempo passa mais rápido, como brincar, por exemplo. Outra observação
é perceber o desenvolvimento dos vegetais e dos animais, no sentido do envelhecimento, e perceber a questão do anoitecer e do amanhecer. Né? Então são sensações que você explora e que estão relacionadas, né, ao cotidiano de todas as pessoas aí do planeta, ok? Então, gente, por hoje é isso. É um complemento para vocês, junto com a parte da Sandra, para formar um bloco de ATPC. Até mais, espero que tenham gostado e que mais ainda do que gostado, que seja útil. Até mais. Agora nós vamos dar continuidade falando sobre área. Então, a área é a medida de uma superfície. A área do campo de futebol é a medida da superfície, gramado dele, né, total. Se pegarmos outro campo de futebol e colocarmos em uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadradinho. Veremos que a área do campo de futebol é 70 unidades de área. A unidade de medida da área é metro quadrado ou centímetros quadrado. Exemplos de como calcular a área na malha quadriculada. Cada quadradinho equivale a 1 centímetro quadrado. Na figura A, temos 9 centímetros quadrados. Aqui é um exemplo de como vêm as atividades no EMAI, né? No EMAI, no Aprender Sempre, elas vêm nesse formato para os alunos estarem resolvendo. Aqui nós temos o perímetro, né? O que é perímetro? E como o calculamos? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno, ou seja, tudo em volta do campo, né? O contorno do campo. Para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar todos os seus lados. Então, nós temos aí 70 e 100. Então, nós vamos somar 70 mais 100, mais 100 mais 70, que é igual a 340 metros, o perímetro desse campo. É comum na realização das atividades envolvendo área e perímetro, os alunos acabarem se confundindo, pois na hora de calcular acabam trocando uma operação pela outra. Lembrando que a área é a medida de uma superfície, de um espaço ou figura. Já o perímetro é a medida do contorno de um espaço ou de uma figura. Refletindo. Quando o professor identifica as dificuldades do aluno, passa a compreendê-las, necessitando modificar suas estratégias pedagógicas para alcançar os objetivos e habilidades a serem desenvolvidas, para que os alunos possam ter garantidos seu direito a uma aprendizagem significativa e de modo a adquirir autonomia para realizá-las no cotidiano escolar. A aprendizagem do aluno deve ser pensada a partir do conhecimento prévio, deve ser com quantidade adequada, deve condensar os conhecimentos básicos, diversificar as tarefas, planejar situações para a recuperação, organizar e ligar uma aprendizagem à outra, promover reflexões sobre o conhecimento, proporcionar tarefas cooperativas, instruir planejamento e cooperação entre os alunos e professor. O mediador da aprendizagem tem um papel relevante na promoção de um clima favorável ao desenvolvimento motivacional do sujeito. Este proporciona o vínculo e o despertar da motivação e autonomia. A aprendizagem acontece por meio de ações distintas. Para aprender, é necessário aprender a aprendê-las. Dessa forma, é importante saber quando e como usar estratégias de aprendizagem. Essas estratégias permitirão controlar as informações que o mediador utiliza. Aqui na atividade 2, nós vamos falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular. O que ela nos orienta sobre a aprendizagem dos nossos alunos, né? As escolas devem voltar seus esforços de planejamento para que no primeiro e segundo ano do ensino fundamental as crianças consigam se apropriar e dominar o sistema de escrita alfabética de maneira articulada e, a partir disso, desenvolverem atividades fundamentais para a vida escolar, como a leitura, a escrita e a interpretação. Essas são questões básicas e fundamentais para qualquer disciplina. É importante mencionar
que a escola deverá levar em conta não só aquilo que as crianças têm que aprender, mas também o que elas têm interesse em aprender. De acordo com tudo isso, a BNCC estipula para cada área do conhecimento diferentes unidades temáticas, objetivos de conhecimentos e habilidades que deverão ser trabalhadas na prática com os estudantes do ensino fundamental. Aqui eu separei algumas competências gerais da educação que estão relacionadas com o conteúdo que nós estamos abordando. Então, a primeira, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos com acolhimento. Competências específicas de matemática para o ensino fundamental. 4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo os argumentos convincentes. 5. Utilizar os processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnológicas digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. 6. Enfrentar situação-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de textos escritos na língua materna e em outras linguagens, para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. 8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas, para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. E aqui o que o currículo paulista nos diz sobre esse mesmo assunto, né? Grandezas e medidas. Na perspectiva assumida pelo currículo paulista, o ensino deve considerar a necessidade de vincular a escola e a vida, envolvendo todos os componentes curriculares. Por isso, um dos compromissos do ensino fundamental no componente matemática, é o desenvolvimento do letramento matemático dos estudantes. Letramento matemático é considerado como na BNCC. Então, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas,
a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Está na página 264 do currículo da BNCC. O desenvolvimento do letramento matemático, que se dá ao longo da escolarização, envolve diferentes aspectos. No que se refere à comunicação, ao se deparar com um desafio, os estudantes se sentem estimulados a reconhecer e compreender uma situação-problema, construindo um modelo mental da situação, o que levará à compreensão, ao esclarecimento e à formulação de um problema. Ao encontrar uma solução, os estudantes precisarão apresentar, explicar ou justificar, ou seja, matematizar. Transcrever um problema do mundo real para a linguagem matemática, além de interpretar ou avaliar um resultado matemático em relação ao problema original. Outro aspecto é a representação de objetos matemáticos por meio de tabelas, gráficos, diagramas, fluxogramas, figuras, equações, materiais concretos, na proposição ou resolução de problemas, envolvendo o raciocínio e a argumentação, favorecendo que os estudantes desenvolvam o pensamento lógico e a capacidade de justificar e fazer inferências sobre informações ou soluções de problemas. O letramento matemático supõe ainda que os estudantes possam desenvolver estratégias para formular problemas e não apenas para a resolução de problemas. Raciocinar matematicamente oportuniza desenvolver algumas formas de pensar, muito próprias da matemática, dentre as quais destacam-se o pensar indutivo, o dedutivo, o espacial e o não determinístico. Essas diferentes formas de pensar contribuem para que os estudantes aprendam a raciocinar a partir das evidências que encontram em suas explorações e investigações e do que já sabem que é verdade. Aprendam ainda a reconhecer as características de uma ideia aceitável em matemática, desenvolvendo raciocínios cada vez mais sofisticados, tais como análise, prova, avaliação, explicação, inferência, justificativa e generalização, dependendo da situação-problema que enfrenta. Em um ambiente que valoriza a comunicação matemática, esse desenvolvimento se dá quando esses estudantes debatem pontos de vista, explicam e justificam a resolução de um problema, uma inferência ou uma regularidade identificada. Deduzem e justificam estratégias usadas e conclusões obtidas. Adaptam o conhecimento ao desconhecido. Transferem uma aprendizagem de um contexto para outro. Provam que algo é verdadeiro ou refutam uma hipótese, buscando um contra-exemplo para uma conclusão falsa, entre outras possibilidades. Aqui tem um recorte das habilidades do currículo, de cada série que envolve grandezas e medidas. Então, primeiro ano, habilidade 15, comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando os termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano, objeto de conhecimento, medidas de comprimento, massa e capacidade, comparações e unidades de medidas não convencionais. Segundo ano, habilidade 16, estimar, medir e comparar comprimentos de lados de sala, incluindo contorno e de polígonos, utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas, como metro, centímetro, milímetros e instrumentos adequados. Objeto de conhecimento, medidas de comprimento,
Unidades não padronizadas, metro, centímetro e milímetro. Grandezas e medidas no terceiro ano. Habilidade 19. Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando as unidades de medidas não padronizadas e padronizadas, mais usuais, metro, centímetro e milímetro, e diversos instrumentos de medida. Medidas de comprimentos, unidades não convencionais e convencionais, registros, instrumentos de medida, estimativas e comparações. Grandezas e medidas no quarto ano. Habilidade 20. Medir e estimar comprimentos, incluindo perímetro, massas e capacidade, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais e recorrendo a instrumentos. Objeto de conhecimento, medidas de comprimento, massa e capacidade. Estimativas, utilização de instrumentos de medida e de unidades de medidas convencionais mais usuais. Ainda no quarto ano, nós temos a habilidade 21, medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhada em malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinhos, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. Objeto de conhecimento, áreas de figuras construídas em malhas quadriculadas. Grandezas e medidas no quinto ano. Habilidade 19. Resolver e elaborar situações-problema envolvendo medidas de diferentes grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e área, reconhecendo e utilizando medidas como o metro quadrado e o centímetro quadrado, recorrendo a transformações adequadas entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Objeto de conhecimento, medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, utilização de unidades convencionais e relações entre as unidades de medidas mais usuais. Ainda no quinto ano, a habilidade 20, concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Objeto de conhecimento, área e perímetros de figuras poligonais, algumas relações. Atividade 3. Encaminhamento. Análise das sequências de atividade do EMAI e do Aprender Sempre, que contemple as habilidades apresentadas no quadro de recorte anterior referente a cada série. Cada professor deve pegar seu EMAI e Aprender Sempre volume 3, utilizado no programa de recuperação e aprofundamento, de acordo com a série que atua e fazer a localização das atividades de grandezas e medidas. Refletindo, após a localização das atividades de cada série e ano, solicito aos participantes que anotem suas conclusões, como registro do processo reflexivo, que serão compartilhadas com os pares ou com o grupo todo, se possível por mediação da ferramenta tecnológica utilizada por cada escola. Atividade 4, número 1. Que saberes são mobilizados pelos alunos para a resolução do item? 2. Quais condições didáticas precisam ser garantidas para desenvolver estes saberes? Atividade 5. Encaminhamentos. Os professores do quinto ano devem pesquisar no Aprender Sempre adicional, que foi entregue nas escolas, para o trabalho de recuperação e aprofundamento. Na sequência 1, atividade 1, 2 e 3, para estudo e análise com os demais professores. Façam seus registros pessoais e, dentro do possível, socialize com seus pares suas reflexões. Aqui nós temos algumas sugestões de link de onde pode ser encontrados os materiais EMAI e Ler e Escrever, também da plataforma digital. Aqui nós temos as referências bibliográficas de onde foi tirado todo o material pesquisado. E aqui é uma parte muito importante, que é a avaliação do encontro. Então é importante que todos vocês, assistindo à formação, depois façam
preencham um formulário, respondam um formulário, né? Como uma maneira de estar comprovando a presença de vocês e para nós também termos uma ideia de como estão as formações. Obrigado, bom trabalho a todos.